Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo do nosso projeto dentro do MVC, onde nós estamos estudando, mergulhando dentro da camada de modelo, especificamente no pacote DAO. Na aula anterior, nós destrinchamos um pouco mais como que o JDBC funciona, quais são os 4 elementos básicos para se fazer uma consulta ou um insert no banco de dados, usando esse padrão. E aí ficou faltando nós falarmos da conexão, que usa o padrão Singleton para fazer esse gerenciamento. Vamos ver isso aqui então? Então vamos lá, pessoal, vamos relembrar aqui o que é o padrão Singleton. O padrão Singleton ele vai garantir que uma determinada classe tenha apenas uma instância. É isso. Agora, como que ele faz isso? Para conseguir garantir essa verdade, ele vai precisar de ter um ponto único de acesso desses dados, que normalmente, sem o padrão Singleton, é o quê? É o seu construtor. É ali que você constrói as suas funções. É ali que você constrói as suas instâncias, certo? Porém, aqui a má notícia é que o construtor ele é privado. E se eu tenho um método privado, nós estudamos isso em OO, eu não posso chamar ele do lado de fora dessa classe. E aí temos um problema, né? Peraí, eu estou criando um padrão de criação, só que você está colocando um problema e impondo para mim uma restrição muito grande, que é dizer que o seu construtor obrigatoriamente tem que ser privado. Então, dá um nó na cabeça, não dá? Porque, peraí, quando você pensa num construtor, é porque você quer usar essa classe em algum lugar. Só que aí, vem Zé Rui e fala que não pode porque ela tem que ser privada. Então, não é um padrão de criação. Só que não, de fato ele é um padrão de criação. A verdade é que você vai precisar de um elemento a mais, ou melhor, 2 elementos para fazer isso, que são eles então, usar a cláusula estática e criar um método que vai ficar responsável por criar ou não criar essa classe. Então é como se eu dissesse assim, ó, eu estou dizendo que a classe chinelo ela tem um padrão Singleton e eu sou o responsável, sou o método responsável por criar ela. Aí você chega e fala, Zé Rui, me dá um chinelo. Eu vou olhar, opa, já criei o chinelo? Já, ele já está criado, então toma. Depois que você usar, você me devolve, me avisa isso de alguma forma. E aí o outro colega vira e fala, Zé Rui, eu quero o chinelo. Aí eu sou o gerente do chinelo aqui, entendeu? Você está lidando comigo, não com o construtor de chinelo. Então você tem um cara, um método responsável por... o chinelo não está criado. Então, cria o chinelo e entrega para esse cidadão que está me pedindo. O chinelo já está criado? Não, então pega e pode entregar para ele. É isso que nós vamos fazer. Só que para isso nós vamos usar um atributo estático e um método estático. Aí você pode falar, a pessoa não lembra o que é estático. Então vamos lembrar aqui rapidinho. Suponha então que você tem uma classe chamada pessoa que vai ter só 2 atributos bem simples, nome e CPF. E aí eu vou criar um contador, um outro atributo que é estático ali dentro dessa classe. Exatamente para você relembrar o que é um atributo estático. O método vai ser a mesma coisa. Então vamos lá. A regra aqui, basicamente, quando você fala que um atributo é estático, ele não pertence ao objeto, mas à classe. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que, se você tem aqui, criei uma instância da pessoa A, new pessoa A, e setei o nome dela para José. Peguei uma outra pessoa, criei ela, new pessoa B, e setei o nome dela para Juca. Então é razoável pensar que o nome da pessoa B é o Juca, certo? Por quê? Porque isso aqui é um atributo da instância B. Por quê? O nome da instância A qual que é? José. O nome da instância B é Juca. Então, são atributos relacionados à instância. Agora, quando você chega e coloca um static antes de uma declaração de atributo na sua classe, você está dizendo o seguinte,
esse atributo aqui, ele não é do objeto, mas ele é da classe. Então significa que ele é único, porque a classe não é única. Tanto a entidade mor de A quanto de B não é a pessoa. Então, lá nessa classe abstrata, nessa abstração, não vou usar classe abstrata não, porque está errado esse termo. Nessa abstração de classe, eu tenho o contador. Então, por exemplo, se eu chegar aqui agora e falar que o construtor da classe pessoa, ele tem lá dentro dele, nome recebe vazio, CPF recebe vazio. Beleza? Razoável isso aqui. E toda vez que criar uma pessoa, ele vai fazer contador mais mais. Então aí eu chego aqui agora e faço systemout.print, contador. O que vai ser impresso na tela? Vai ser impresso na tela 2. Por quê? Porque quando você chamou esse construtor, ele atualizou o contador para 1. Quando você chamou esse construtor aqui, ele atualizou o contador para 1 mais 1, que é 2. Mas como assim? Eu estou criando a classe, a instância B, e ele atualizou com o valor que tinha na outra? Sim, porque o número, o atributo contador, ele pertence à classe e não à sua instância. Tanto é que, agora vai fazer mais sentido, isso aqui está errado. Eu não posso chamar contador desse jeito. Eu, no mínimo, teria que falar A.contador, certo? Só que estaria errado também, porque contador não pertence ao A, nem pertence ao B. Ele pertence à pessoa. Então, o certo aqui é nome da classe, ponto, atributo estático. Entenderam? Então, dá uma olhadinha aqui agora. Se você criar uma pessoa C, esse contador vai passar a valer 3. Então, perceba que tanto A, quanto B, quanto C, se pedir para verificar o valor de contador, todos eles vão ver o número 3. Entenderam? Isso significa que esse atributo contador pertence à classe. Se ele pertence à classe, eu posso usar ele à vontade, sem precisar hora nenhuma fazer um new. Então aí você fala, então essa é a sacada do singleton. Se eu não posso construir alguém, chamar o construtor porque ele é privado, como que eu vou usar essa classe? Eu vou usar ela por meio de um artifício que me permite usar sem fazer new, que é por meio de um método estático. Então tá aqui, o diagrama UML bem simplório dessa brincadeira seria uma classe banco de dados, database, e ela tem um atributo instância dela mesma que eu declarei como estático. O construtor eu declarei como privado, ou seja, eu não posso chamar ele. Mas criei um método que chama getInstância, ou seja, estão vendo que o nome aqui eu estou usando exatamente o nome da teoria da coisa? Quando você cria isso aqui, é uma instância. Você está pedindo uma instância, certo? Então, por isso eu coloquei aqui getInstância, tá? E ele é estático. Então, permite que database.getInstância. E o que vai ter dentro desse método aqui? Exatamente aquela historinha que eu contei para você do chinelo. Se o chinelo é igual a nulo, crie o chinelo e retorna o chinelo. Se o chinelo é diferente de nulo, ele vai vir para cá, já existe, e vai entregar o chinelo do jeito que ele já está. Chinelo você pode trocar por uma instância qualquer, por isso que eu usei esse nome aqui, instância. Então, se instância igual a nulo, cria ela e retorna ela na linha 6. Instância é diferente de nulo, então joga uma mensagem na tela para o cara saber que ela já existe e retorna ela para ele. Pronto, é isso que eu vou te mostrar agora no código dentro do nosso projeto. Então, vamos partir aqui como base do nosso save. Então, lembra aqui, eu tenho aqui minha SQL e aqui eu preciso da conexão. Então, eu estou chamando a classe de persistência, poderia chamar database, tá? Eu não estou chamando database, pessoal, porque aqui nas próximas aulas eu vou te ensinar usando o Hibernate. E aí eu já usei esse nome database, então mudei o nome aqui só para a gente mudar, tá? Então aqui poderia chamar database para ficar igualzinho lá do slide, mas eu estou usando o nome da classe de persistência. Então vamos ver, persistência getConnection. Ou seja, persistência, que é a classe singleton, me dá uma conexão aí, por favor. Só que eu não fiz new persistência hora nenhuma. E nem posso. Porque, se a gente vier aqui dentro agora, vamos dar uma olhadinha aqui,
olha aqui, vou até fechar aqui por enquanto. Olha o meu construtor, a minha classe chama persistência. O construtor tem o mesmo nome da classe, porém eu assinei ele como privado. Sacaneei a brincadeira, né? Só que eu criei um método getConnection que é do tipo estático. Ele é o meu gerente de criação de chinelo. Estão lembrados aí? Então ele é o meu gerente de criação de conexão. Só que tem que ser estático, senão não consigo chamar. Por isso que eu vim aqui, ó, chamei persistência.getConnection. Porque getConnection é pública e estática. E aí olha o que ele faz. Se a conexão é igual a nulo, crie uma persistência para você. Entendeu? Ó, o cliente 1 acabou de pedir ali uma conexão e não existe. Então crio ela e te entrego ela. O cliente 2 pediu a conexão. Você olha, ela não é nula não. Está sendo usada com o cliente 1. Então você espera aí. Depois que o cliente 1 devolver, eu vou verificar de novo que ela não é nula. Eu vou simplesmente retornar ela. Eu não vou criar outra. Eu não tenho, mesmo eu sendo getConnection, eu não tenho a autorização para criar uma nova classe. Eu só posso criar se a conexão não existir. Entenderam? Então, qual que é a sacada aqui dentro da utilização do banco de dados na classe DAO? Então, eu garanto que vai ter sempre uma única conexão ativa. Tá? E aí, pessoal, isso aqui se caracteriza como sendo um padrão singleton. Tá? Zé, mas tem um outro estático aqui. Ó. O outro estático aqui, pessoal, é só o fechamento da conexão. Tá? Ele não tem nada a ver com o padrão singleton. Ele só está assinado como estático para que eu consiga chamar do mesmo jeito, que é assim. Ó. Se eu crio dessa forma, eu também estou destruindo dessa forma, colocando isso como representante da classe. Senão eu teria que fazer um new persistência para dar um close connection. E aí não ia funcionar legal. Tá? Mas o padrão de projeto singleton é isso aqui. Ó. É uma classe que tem o construtor como privado e tem um método estático e um atributo estático. Poderia ser a própria classe persistência aqui? Poderia, como eu te mostrei lá no slide. Mas aqui eu já quero direto a conexão, então por isso que eu não criei persistência, senão eu ia ter que fazer persistência.getConnection para pegar isso aqui. Tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui como que configura a conexão com SQLite. Afinal de contas, quem vai configurar ela é o construtor da classe persistência, da classe de banco de dados. Tá? Então, isso aqui não muda, tá, gente? Você pode copiar igualzinho. Ó. Class for name, você vai passar a API JDBC, que é o org.sqlite JDBC, e vai passar o Drive Manager com o seguinte dialeto aqui. Ó. Tem que ser desse jeito, tá? JDBC, SQLite, aqui ó, é o nome do seu banco de dados. O meu banco de dados aqui no meu projeto chama DB Escola, que está aqui. Ó. Se você vier aqui na paleta de Files, você vai ver ele aqui, ó, DB Escola SQLite. Ele está na raiz do meu projeto. Deixa eu te mostrar aqui dentro do meu diretório. Então, ó, dentro do diretório é igualzinho que você está vendo aqui. Ó. Tanto é que aqui é Files, aqui também é o gerenciador de arquivos, né? Então ele está aqui, ó, DB Escola. Se você quiser entrar nele, no meu caso aqui eu estou no Linux, eu instalei nem lembro mais qual que é, deixa eu ver aqui. É o DB Browser for SQLite, tá? Então tá. Tá aqui ó, minha classe, minha tabela aluno. E aí se eu quiser ver os dados aqui dentro, estão aqui, ó, todos eles aqui. Beleza? Uma coisa que eu acho legal do SQLite é que ele é só um arquivo. E aí eu não preciso fazer localhost, ficar fazendo um monte de configuração, sendo que muitas vezes eu quero só mostrar didaticamente os elementos, como por exemplo da SQL, enfim, do banco de dados, das conexões, porque se fosse um banco de dados, por exemplo, MySQL, o que vai mudar é aqui, se eu não me engano, aqui vai ser MySQL, e aqui também MySQL, aí vai ter localhost, você vai ter que passar o login, a senha e tudo mais, tá? Mas o SQLite funciona bem para projetos pequenos assim, e eu particularmente gosto muito dele aí, tá? Então, dito isso, pessoal, voltando aqui para o nosso
construtor de persistência, isso aqui vai ser igual para todos, tá? Se você for usar o SQLite, é só você trocar aqui para o nome do seu banco de dados aí, beleza? E aí se isso aqui tem que estar dentro do try catch, porque pode ser que ele não encontre a classe, ou se não, lance uma exceção. Eu coloquei aqui, ó, erro ao abrir conexão nos dois, só para me saber. Se disparou alguma coisa lá, você, foi lá na hora de abrir, tá lá dentro da classe de persistência. Beleza, pessoal? E aí a gente finaliza aqui te mostrando aonde que ela vai entrar, né? Ou seja, para qualquer uma declaração de SQL, você vai precisar abrir uma conexão. Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos continuar ainda falando de banco de dados, que aí eu vou te mostrar aqui, ó, que a classe de professor DAO, ela está fazendo uso ainda do arquivo que nós fizemos lá na disciplina de OO. Então, eu deixei aqui dentro do pacotinho, dentro do pacote DAO, eu criei o pacote File, JPA, que vai ser a próxima aula que eu vou te mostrar como que faz isso tudo usando um framework. E eu vou te mostrar também, na verdade, recordar com você como que a gente fez se o nosso banco de dados continuasse a ser escrito em arquivo. Por que eu estou querendo fazer essas três abordagens? A clássica, que é essa que eu acabei de te mostrar, usando um framework, que é a mais nova, e uma das mais antigas aí, né, que é usando arquivo texto. Porque eu quero te mostrar a interface em ação. Como que, se eu uso de forma padronizada os nomes dos meus métodos através de uma interface, daqui para baixo, independe se eu estou usando a forma clássica, vou abrir aqui só para você ver, ó, se eu estou usando arquivo texto, porque eu estou chamando save, by, find by CTF, find all, delete, certo? As camadas que estão acima, que são, por exemplo, aluno controller, que nós fizemos aqui, ó, cadastrar aluno, save, repositório.save. Agora dá uma olhadinha aqui no professor, que eu vou te mostrar na próxima aula, ó, para salvar ele, ó, repositório.save. Só que se você entrar aqui dentro de save, tá vendo? Eu usei o mesmo nome. Então as camadas que estão acima não sabem como que está implementado para baixo. Porque se eu te mostrar aqui dentro do save de professor, você vai ver que não tem nada de banco de dados, ó. É lista. É lista e arquivo texto. Mas o cara que está aqui em cima, na classe professor controller, ele não faz a mínima ideia se você está usando banco de dados MySQL, se é arquivo de texto, se é Hibernate ou qualquer outra coisa do tipo. Então, estão vendo? Essa é a grande vantagem de trabalhar com camadas. Por isso a web faz esse uso de camadas, não necessariamente do MVC, mas arquitetura em camadas. Beleza, pessoal? Então as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Preste bastante atenção. Se for necessário, veja algumas aulas novamente. Recorde isso aqui para você ficar craque nessa brincadeira das camadas. Tá joia? Então, se você gostou dessa aula e já está ansioso para a próxima, deixa um joinha para a gente, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seu colega. Principalmente aquele que não entendeu muito bem o porquê de usar arquitetura em camadas. Especificamente, nós estamos usando a MVC. Tá joia? Então, valeu, pessoal. Um grande abraço.